Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação. Essa é outra da Igreja Universal do Reino de Deus. Aconteceu há muito tempo. Vocês sabem, vocês que me conhecem de modo mais pessoal, sabem que eu fico um pouco reticente de trazer esses conteúdos aqui, mas esse para mim é demais e eu espero que vocês gostem. Você imagina uma pessoa que está dentro da instituição religiosa, assistindo um culto, e de repente essa pessoa começa a passar mal, e ela se dirige até os fundos do salão de culto. Essa pessoa começa a passar mal, ela vai até lá para poder tomar remédios, e ela começa a ter um ataque epilético. A pessoa é epilética. A partir daquele momento, um pastor que está passando perto da pessoa que está tendo um ataque epilético, começa a achar que ela está possuída por demônios, começa a achar que ela está manifestando. Esse é o termo que se utiliza dentro da denominada instituição religiosa. E aí, começa a tentar tirar o espírito maligno e a pessoa passando mal, se debatendo, tendo um ataque epilético, evidentemente. Em determinado momento, a pessoa começa a achar que não é demônio coisa nenhuma e que é palhaçada da pessoa que está ali se debatendo, e começa a bater na pessoa, começa a tentar tirar o mal na base do soco. E aí é lógico que nada ia acontecer a não ser uma piora do estado da pessoa que estava infelizmente tendo aquele mal de saúde e não espiritual no caso. E aí chega outro pastor e chega outro e todo mundo tentando segurar o camarada, todo mundo tentando expulsar, e o diabo não sai. E claro que não sai, porque ali era necessário um médico, não um pastor. Essa aqui é a realidade. O pessoal tentando tirar o mal na base do tapa me fez lembrar desse vídeo que eu vou mostrar para vocês, da década de 80, também na Igreja Universal. Eu vou até acompanhar com vocês. Mas há quem conteste as curas. Luiz Cláudio Martins Leite foi buscar na igreja um fim para a sua gagueira. Ele continua gago e, de quebra, foi apresentado ao reino dos infernos. Eu procurei essa igreja universal. Aí veio um obreiro. Ô meu senhor, que está vendo? Deixa eu fazer uma oração, o senhor, que o senhor está com um demônio. Olha, não põe a mão em cima de mim, rapaz. Aí veio outro obreiro, sai demônio, já falando alto e botando a mão na minha camisa, né? Aí veio um pastorzinho desse tamanho, pequenininho. Demônio, de joelho, me pegando pela camisa e me fazendo força para eu ficar rema de joelho. Eu fiquei tão revoltado com aquilo, eu me atraquei com o pastor. Mas miserável. Aí caí no chão com o pastor, aí levei uma joelhada no pulmão. Aí mesmo que eu caí de... Vocês estão entendendo? O cara não estava manifestado, o cara não estava com um espírito maligno. E o pastor mandou o cara ficar de joelhos. Ian, você está dizendo que você não acredita em possessões? Eu acredito sim. É lógico que eu acredito. Vocês sabem que eu cresci dentro de um lar cristão, especialmente de uma denominação evangélica. Vocês sabem disso. Agora, você não pode forçar a pessoa a manifestar. E é o que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, com esse camarada aqui. Isso aqui é da década de 80, tá, gente? Isso aqui é da década de 80. Vamos continuar. Ele falou o quê? Deixa eu voltar aqui. Ele falou que quando caiu já tomou uma no pulmão. Ai. Aí caí no chão com o pastor, aí levei uma joelhada no pulmão. Aí mesmo que eu caí de joelho,
uma dor miserável. Aí o pastorzinho, que é um pastorzinho, que é um falso pastor, um pilantra, safado, me deu falou no meu ouvido assim, ó, você não é demônio coisa nenhuma, vais entrar no pau. Me deram uma gravata e os outros me seguraram pelo pé, me levaram lá para dentro do quarto. Aí me sentaram realmente numa cadeira, e o pastor virou para mim, agora mete bronca aqui dentro. Você não é valente? Tá arrumando tumulto na Igreja Universal, né, rapaz? Bem na cara, só na cara. Levei muito tapa na cara. Muito tapa na cara. Essa me quebra. Pedindo ajuda, né? Depois a minha esposa me contou lá fora que a minha esposa pedia ajuda para aqueles crentes. E os crentes falavam assim com ela, não, minha senhora, pode deixar. Ele vai sair de lá liberto, porque ele está com um demônio. E um outro pastor estavam pedindo o povo cantar, para falar os meus gritos. Eles cantavam até essa música, assim que eu escutei. Sai do meu caminho, eu ando com Jesus e Satanás andar sozinho. E mandando o povo realmente me queimar, né? E de fato, eu saí de lá todo queimado, mesmo, mas de porrada. Ai, meu Deus do céu. Na hora, gente, que eu vi esse caso, para poder fazer o programa Quanto É, eu lembrei desse relato. Você vê que é até um hábito na Universal. Ou o cara tá possuído por um espírito maligno, ou se ele estiver fazendo qualquer outra coisa parecida e o mal não sair, então ele tá querendo bagunçar. E aí você resolve na base do tapa. É claro que não dá para generalizar. É claro que existem pastores que são conscientes. Agora, você tem aqueles menos conscientes que agem como agiu essa pessoa, esse pastor que chegou a bater no indivíduo que estava tendo um ataque epilético lá nos fundos da igreja, tal como agiu o determinado pastor lá na década de 80 com o marido da obreira que, segundo ele, estava querendo bagunçar na igreja, e como ele não obedeceu a ordem de se ajoelhar, não era um demônio, então vamos entrar no pau agora aqui. E quanto mais o povo cantava, sai do meu caminho, mais ele apanhava, saiu todo arranhado da igreja. Então, gente, é lógico, é evidente que a partir do momento em que acontece uma situação como essas, a pessoa que se sentiu não apenas ofendida, mas foi também agredida fisicamente, vai buscar o Poder Judiciário. E foi o que aconteceu nesse caso, e o Poder Judiciário entendeu que sim, era devida uma indenização. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto É, o que eu quero saber de vocês, qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$20 mil. Opção B, R$5 mil. Opção C, R$10 mil. Opção D, R$2 mil. Você já sabe como funciona, você vai ter um tempo para pensar, e eu vou adentrar ainda mais, principalmente na esfera jurídica que norteou esse caso. Eu estou falando, gente, aqui de um caso que aconteceu no ano de 2001, lá em São Paulo. E a partir do momento em que houve o ingresso na esfera judicial, houve a chamada citação, que é o ato de fazer com que a parte processada saiba que existe contra ela um processo, e a partir do momento em que a citação é concluída, geralmente é por meio de carta com aviso de recebimento, carta com AR e aviso de recebimento, a partir dali começa o prazo de 15 dias para que a parte comece ou possa se manifestar, responder, apresentar sua defesa. Isso falando do âmbito do processo civil, que é o caso aqui. Como esse processo é de 2001, então o Código de Processo Civil da época era a Lei 5.869 de 1973, que veio a ser substituída pela Lei 13.105, que eu tanto falo aqui em vários conteúdos, em 2015.
Lá no Código de Processo Civil antigo, o prazo de 15 dias era o mesmo, tal como hoje, e era determinado pelo artigo 297. Dentro desse prazo, a parte que está sendo processada tem que apresentar toda a matéria de defesa. Toda a matéria de defesa. E lá naquele CPC também, o artigo 300 é que falava a respeito dessa obrigação de apresentar toda a matéria de defesa. Hoje, os artigos mudaram. Muda a lei, muda também os artigos, só para poder quem tem que lidar com as normas jurídicas diariamente. Hoje é o artigo 335 que determina o prazo de 15 dias para poder apresentar a defesa, e o artigo 336 fala que incumbe ao réu alegar a contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e etc, etc e tal. No caso, lá no processo do senhor que estava tendo ataque epilético e foi confundido com demônios, a Igreja Universal apresentou defesa, mas apresentou defesa fora do prazo de 15 dias. Foi uma defesa extemporânea. E você sabe que na vida do advogado tudo são prazos. A gente vive de prazo, tudo é prazo. Tudo é prazo, a gente vive maluco com prazo. Porque se você perde o prazo, então prescreve seu direito. Já era, não tem o que fazer. A Igreja Universal deixou passar o prazo. Automaticamente, quando a parte deixa de apresentar uma defesa, ocorre uma espécie de confissão judicial, que é a confissão ficta. É uma espécie de confissão, existem outras. O que acontece quando há uma confissão ficta? Gera-se a presunção relativa de veracidade quanto aos fatos alegados pela parte contrária, a parte que iniciou o processo. Ou seja, quando aquela pessoa buscou o Poder Judiciário dizendo, olha, eu tive um ataque epilético, e achavam que era demônio, e como o demônio não saía, começaram a me agredir. Automaticamente, com a falta de defesa da Igreja Universal, aqueles argumentos, eles passam a ter uma presunção de veracidade. Só que essa presunção é relativa, o juiz precisa observar as provas dos autos para poder ver se o convencimento dele também se adequa àquilo que está narrado na petição inicial, que é a peça que dá início ao processo. No caso, sim, vocês vão ver comigo aqui trecho da decisão, a juíza ela se convenceu, né, com base nas provas, e principalmente a ausência de provas de quem poderia fazê-las quem poderia apresentá-las com mais condições. A Igreja Universal poderia, por exemplo, ter apresentado filmagens internas, mas no momento em que se manifestou, disse que não tinha backup, não tinha câmeras na igreja. A Igreja Universal poderia, até porque tinha mais fiéis ali, mais pastores, ter apresentado prova, testemunhal, mas não apresentou nada, nem defesa, nem prova. A Igreja Universal até chegou a se manifestar, apresentou defesa fora do prazo, depois apresentou recurso objetivando o efeito suspensivo, mas ainda que a parte possa se manifestar no processo tardiamente, e isso a própria lei confere, a parte que é citada deixa de apresentar defesa, ela pode ingressar no processo no pé em que o processo estiver, e a partir dali se manifestar, mas isso não vai elidir os efeitos da revelia. Foi o que a juíza disse, olha, o fato da igreja ter apresentado recurso não elide o fato também de não ter apresentado defesa dentro do prazo. Até foi tentada uma conciliação entre as partes, foi designada uma audiência, mas não teve acordo. E aí, vocês vão ver comigo agora trecho da sentença. Acompanha. Vocês estão vendo na tela trecho de um processo físico, vocês estão vendo ali nos cantos a marca dos furos, né? Eu cheguei a estagiar na 6ª Vara Civil da capital, Florianópolis, Santa Catarina, e peguei processos físicos ainda. E eu tinha que fazer a autuação dos processos, e isso incluía também fazer esses furinhos. Você não sabe o quanto eu me irritava na hora de elencar as páginas dentro das pastas, e esses furinhos aí ficavam fora de ordem. Às vezes tinha que rasgar o furo para que eu pudesse fazer com que o processo encaixasse dentro das páginas. Você que foi estagiário de direito numa época em que existiam processos físicos, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando.
E vejam o que a juíza escreveu. No caso, o autor sofreu um distúrbio nervoso durante um culto religioso e, ao invés de receber imediato socorro, em meio a todos os fiéis daquela igreja, foi atacado violentamente por um pastor que supostamente tentava expulsar-lhe espíritos. Situação esta que, de forma inarredável, expôs a vítima a grande constrangimento moral, de repercussão incontestável perante seu meio social. Bom, aí, a partir do convencimento, você tem uma série de fatores. Você tem a ausência de apresentação de defesa, você tem o convencimento em relação ao fato, e aí cabe ao juiz designar o valor. E ela considerou o poder econômico da Igreja Universal, que já era grande naquele momento, as partes envolvidas, e aí foi arbitrada uma condenação no valor de, fala aí minha voz, R$10 mil. Exatamente, R$10 mil. E vejam, eu estou falando de R$10 mil em 2001. Em 2001, o salário mínimo era R$200. Era R$200. Sei perfeitamente porque foi o ano em que eu cheguei no Brasil. Era R$200. E eu lembro, eu era uma criança, né? Eu comparava com os jogos de videogame. Os jogos de videogame eram quase o valor de um salário mínimo. Eu ficava abismado, né? Eu pensava, como é que se faz para comprar um jogo aqui? Depois eu fui me incluindo no estilo brasileiro de ser, conheci a pirataria. E você que é ali dos anos 2000, PlayStation 2, sabe exatamente do que eu estou falando. R$10 mil foi o valor da condenação. E aqui um detalhe. Essa condenação foi arbitrada em 2001. Mas a Igreja Universal recorreu até dizer chega e fez o que podia para bagunçar esse processo. Eu sei que em 2015, esse processo estava iniciando o cumprimento de sentença. Não sei em que momento foi pago, com certeza foi pago, porque a igreja tem dinheiro para pagar. Não foi R$10 mil que ele recebeu, obviamente, pelo tempo já decorrido, né? E além dos R$10 mil, havia também 20% a título de honorários sucumbenciais, que é o valor que a parte que perde paga ao advogado da parte que ganha. Mas olha o tempo que a parte demorou para poder ver esse dinheiro, né? Depois de ter apanhado na igreja enquanto sofria um ataque epilético. Ai, meu Deus do céu, esse programa foi bem divertido para mim. Eu sinto muito prazer em falar sobre direito, em fazer o programa Quanto É. Mais um, hein? Mais um. Quero agradecer a você que ficou comigo em mais um programa Quanto É. Para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.